Fala, meus caros, tudo bem? Como é que vocês estão? O dedinho foi até longe. Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro quero parabenizá-los, né, que eu estou no grupo aqui dos professores. Todos os professores têm comunicado de que o feedback de vocês tem sido muito positivo, que todos estão participando. Então eu queria deixar esse vídeo aqui e esse registro de parabéns, parabenizar vocês, que mesmo nesse período de isolamento social estão dedicando os estudos, e isso é muito importante, né, que faz parte do crescimento intelectual de vocês. E além dos parabéns, eu queria deixar registrado também uma observação de que a gente tem que aproveitar esse período de isolamento social, que é uma fase de exceção, né? E confesso que até fico um pouco receoso quando saio às ruas e noto que todos os comércios estão fechados, todos os barzinhos estão fechados, as baladas estão fechadas, as igrejas estão fechadas. Só que tudo isso faz parte de um bem maior, né? Eu entendo isso e acho que nesse momento a gente tem que mesmo ficar com os familiares, refletir sobre tudo o que está acontecendo, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode ser uma pessoa melhor daqui em diante. Também nesse período eu aconselho, né, e na medida do possível eu tenho tentado fazer isso, de ler mais, assistir mais televisão, me informar mais, ler mais notícias jurídicas, principalmente porque nesse período em que a gente não está perdendo horas e horas no transporte público, a gente não está perdendo a nossa paciência, perder horas e horas no trânsito e perder a nossa paciência no transporte público, eu acho que agora a gente tem que ficar mesmo com a nossa família, curtir nossos filhos, curtir os nossos familiares, né, que eu acho que isso que é importante, é isso que a gente leva da vida. E além de tudo isso, evidentemente, a gente está aqui para estudar a apaixonante matéria de introdução ao estudo do direito, e a gente vai começar justamente fazendo aquele TBT, né? Tudo bem, TBT tempestivo, eu sei disso, mas fazendo um TBT recapitulando as matérias da aula passada. Pois bem, a gente estudou na segunda-feira passada a questão da justiça, né? Qual que é o conceito de justiça? E aí nós vimos e chegamos a um consenso de que a ideia de Platão seria mais acertada, de que justiça seria dar a cada um o que é seu. E aí entra na questão, justiça é absoluta ou justiça é relativa? Cada um vai depender, né? Então, por exemplo, para os positivistas, justiça é relativa, né? Porque ela varia de lugar para lugar, de cidade para cidade, de grupo para grupo. E já para os positivistas, a justiça ela seria absoluta. Por que absoluta? Porque a justiça ela estaria ligada ao direito, e o direito, por ser imutável, por ser eterno, a justiça também agregaria, né, esses requisitos do direito. Prosseguindo, nós vimos também dos critérios da justiça, né, para o aplicador do direito. Quando ele, por exemplo, for julgar um caso ou for apreciar um determinado caso, o que ele precisa fazer para que se alcance essa justiça? E aí nós vimos que os critérios eles são divididos em duas partes, formal e material. Os critérios formais é a igualdade e a proporcionalidade. Igualdade, e aí só fazendo uma observação, é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na medida de suas desigualdades. Ao cabo da última aula, eu recebi alguns alunos para me indagar sobre aquele exemplo que eu dei, né, do muro, em que tem a pessoa mais alta, a pessoa mediana e a pessoa mais baixa, e aí cada um tem os seus respectivos caixotes, e aí eu dei o exemplo, né, de que para todo mundo olhar para cima da cerca, né, para que todo mundo fique no mesmo pé de igualdade e consiga assistir o jogo depois da cerca, a gente teria que fazer a repartição desses caixotes, que cada um estava em cima, né? Eu acho que vocês se lembram desse exemplo. E aí muitos dos alunos vieram me perguntar, falando, professor, mas isso não seria, na verdade, uma equidade? Já vou explicar no momento oportuno. Mas o que eu preciso que vocês gravem, e isso vai acompanhar vocês não só durante esses 5 anos do curso de Direito, mas durante toda a sua vida profissional. Que igualdade é tratar os iguais de maneira igual
e os desiguais de maneira desigual na medida de suas desigualdades. A proporcionalidade, por sua vez, é um critério que o STF há tempos já se manifestou, em que a gente não pode jamais, principalmente o direito por ser uma ciência social, abandonar a razoabilidade e a proporcionalidade. Razão pela qual ele também, a proporcionalidade, ela integra o critério formal da justiça. E aí a gente entra no critério material. O critério material seria o mérito individual, da parte que foi até o Poder Judiciário para buscar o bem da vida, a justiça, a capacidade, que são aqueles atributos, aqueles feitos cumpridos aquela vida pregressa, melhor dizendo, daquele sujeito que foi até o Poder Judiciário, que bateu as portas do Poder Judiciário para pleitear o bem da vida. E aí, por fim, a gente tem, finalmente, a necessidade. Então, a intervenção é necessária para se garantir a justiça? Basicamente, são os critérios. E depois, prosseguindo na aula, a gente entrou nas 4 modalidades de justiça que a doutrina costuma conceituar. Primeira, justiça distributiva, que é aquela em que o Estado reparte os bens públicos, e aí atribui a cada munícipe, a cada cidadão, a sua cota parte. Um exemplo clássico disso seria a atribuição de pena. Então, por exemplo, as pessoas que cometem crimes, e aí esses crimes eles são julgados pelo Poder Judiciário, e aí o Judiciário ele atribui a pena a cada cidadão, descumpridor de suas obrigações. Temos a justiça comutativa, que é aquela justiça praticada entre particulares. Então, eu fechei um contrato, a pessoa, o contratante, ele vai me pagar um valor e eu vou prestar um serviço. Isso é justiça comutativa, justiça entre particulares. Temos a justiça geral ou a justiça legal, que é quando o particular presta um serviço para o Estado, a exemplo do alistamento militar, ou um outro exemplo até mais clássico, imposto de renda. Então, quanto mais eu recebo, mais eu contribuo para o Estado. E aí, quanto menos eu recebo, menos eu contribuo para o Estado. Então, nesse grau de proporcionalidade. Quanto mais eu tenho, mais eu contribuo. Quanto menos eu tenho, menos eu contribuo. E aí, finalmente, chegamos à justiça social, que é aquela justiça de proteção aos mais pobres, aos mais desamparados. E aí eu até citei como exemplo as ações afirmativas, para quem se recorda. Essa, então, até para ficar mais fácil e disponibilizar o link, vou encerrar aqui esse TBT e vou gravar um outro vídeo continuando a aula. Beleza?